Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então à pergunta dela que diz assim: o que você acha da situação onde a atual do seu ex, entendi, fica querendo saber muito da sua vida, te adicionando, perguntando para as pessoas sobre a minha vida? O que você acha? Deixa para lá? Particularmente não me importo, apenas gostaria de entender o porquê. Bom que você não se importa, né? Ou seja, cara, ele foi meu ex, agora a namorada que tá com ele hoje fica querendo saber da minha vida. Fica perguntando para as pessoas, fica... minha querida, deixa eu te falar, eu já atendi tanto caso assim, tanto caso. Quantas vezes chegaram aqui pessoas para eu atender, principalmente mulher, que aí elas ficam incomodadas, porque eu fico olhando a rede social da ex dele, eu fico alfinetando ele, ou seja, são elas próprias que ficam refrescando a memória do atual namorado delas com a ex dele, as próprias, e geralmente são pessoas que têm problema de ciúmes. Pessoas inseguras, e a insegurança se manifesta no ciúme. E aí, né, olha só, o cara por vezes nem tá lembrando mais de você, né, minha querida? O seu ex nem tá pensando mais em você. Assim como você não tá pensando mais nele. Você seguiu sua vida, ele seguiu a dele, só que aí agora, a namorada dele agora, além de te incomodar, se ela tá incomodando você imagine ele. Porque aí ela fica lá cutucando ele. Sobre você, fica falando sobre você. Então, quer dizer, é a própria namorada que refresca a memória do namorado com a ex. Não percebe que é ela que tá dando um tiro no pé. Agora, você o seu intuito é querer entender por que ela faz isso. Por que esse processo, por que essa dinâmica ocorre? É que você, como ex, o que acontece? É como se você fosse um espelho ameaçador. Por quê? Porque você representa alguém que já foi escolhida. Ele já quis ficar com você. Não só quis ficar, ele namorou você. Você é alguém que tem memórias com ele, intimidade. Teve uma história com ele. Você foi alguém que ele, que está com ela hoje, ele já amou você. Estou dizendo, é um espelho ameaçador. E ele está me amando hoje, mas ele amou você. Eu estou tendo intimidade, né, contato com ele hoje, estou tendo uma história com ele, mas você já teve. Então, mesmo que o relacionamento seu, minha querida, com ele já tenha acabado, o simples fato de você ter ocupado esse lugar já ativa comparações. Nossa, mas ela era melhor do que eu em quê? Por que terminou? Será que ele sente algo ainda por ela? E tudo isso aqui não é racional, é emocional. Por isso que eu digo, isso aqui é emocional, não é racional. Porque racional, para pensar. Para pensar nessa pergunta. Ela era melhor do que eu em quê? Escuta, mas se ela era melhor do que eu, ele está comigo agora. Então, qual a base racional para esse pensamento? E quando quer ficar, então, questionando por que terminou, por que terminou, por que terminou, por que terminou? Não, mas não faz sentido ter terminado desse jeito. E quando ele fala, não sei, o sentimento mudou, acho que acabou, não era mais... pronto, aí, então agora vai acabar o sentimento comigo também, eu também... Nossa, vira um angu. Isso é emocional, não é racional. Por isso que a gente precisa buscar controlar o emocional. Nós temos que ter o lado emocional, pelo amor de Deus. Já pensou se a gente não tivesse o lado emocional? Seríamos como repolhos. Mas eu preciso equilibrar. O problema é o desequilíbrio. Eu preciso equilibrar essa onda emocional com o racional. Porque assim, a mistura dos dois equilibra o negócio. E aí, meu bem, né, já entra nesse processo de comparação. Onde já se viu? Eu, atual, ficar me comparando com a ex. Qual o propósito disso? Qual o intuito disso? Para que isso? Aí, o que acontece? A rede social, hoje em dia, piora ainda mais essas coisas. Porque a rede social faz eu olhar diretamente o que a pessoa está fazendo. Coisa que antigamente não acontecia. Quando que eu poderia ver essa ex? Se coincidisse de eu encontrá-la, né? Porque olha, mesmo eu, André, morando numa cidade pequena, minha cidade tem 30 mil habitantes, eu não encontro às vezes meus amigos.
Tem amigo que nem parece que a gente mora na mesma cidade. De tanto tempo faz que a gente não se cruza. Tudo bem que eu não saio muito de casa, né? Mas ainda assim. Então você tá vendo? Agora, hoje, com rede social... Então, por exemplo, se eu quisesse ver o que está acontecendo na vida do meu amigo, eu não cruzo com ele há um tempo. Era só eu entrar na rede social dele e todos os dias, depende de quem for, né? Pode ter atualização lá. Posta uma foto, porque hoje foi no restaurante tal, porque esse final de semana foi na festa tal. E olha como, por vezes, essas comparações elas são injustas, porque eu fico comparando o meu bastidor com o palco do outro. Eu comparo o meu bastidor com o palco do outro. Porque a hora que ela posta, ela tá toda arrumada, ela foi numa festa, não sei o quê. E eu tô aqui de pijama, com o cabelo que parece um ninho de mafagafos. Eu tô me comparando com a outra que se arrumou toda, não sei, e colocou a foto. Então, eu comparo, né, o meu palco, o meu bastidor com o palco do outro. E vou me colocando para baixo. E aí fico imaginando que, portanto, como eu vi essa foto e eu a considero bonita, eu fico achando que o meu ex que o meu atual vai querer voltar com a ex. Por isso que eu quero ficar sabendo o que está acontecendo com ela. Porque é uma tentativa de eu ter o controle. Isso gera ansiedade, inveja, medo de perda, né? Ele vai querer voltar com ela. Sensação de inadequação. Parece que eu sou inadequada, eu não sirvo para ele. Outro processo que acontece aqui. Tem mulher que vai querer investigar a vida da ex, porque na verdade ela está tentando responder, ainda que de maneira inconsciente, por que será que eles terminaram? O que fez com que ele fosse embora? Será que vai acontecer igual comigo? Então é como se fosse uma tentativa de prever o futuro. Eu vou analisar lá, fico indo atrás da ex, querendo saber o que aconteceu, que é como se eu quisesse então prever o que pode acontecer comigo e aí fazer com que isso não aconteça. E é claro, né, gente? O processo principal que acontece aqui, a dinâmica que faz com que a pessoa fique indo atrás da ex, é o que eu já falei no início, que geralmente são mulheres ciumentas. Então, assim, é uma insegurança interna muito grande. E tem até um aspecto primitivo aí, que, pelo amor de Deus, né? Sabe, a manutenção e a garantia do território? Ele agora é meu. Então eu fico indo e olhando, sabe, a rede social da outra, da ex, que é como se eu dissesse, ele é meu. Eu tô te olhando, viu? Você não pensa que eu não tô te vendo, mas ali é meu. Ou seja, tá vendo? Ai, credo, não. Meu Deus, por isso que eu digo que o autoconhecimento é maravilhoso, porque uma pessoa que perde energia para ficar investigando ex, primeiro, perde energia investigando ex. Olha que coisa horrorosa. E segundo, eu fico refrescando a memória do meu namorado, esfregando a ex na cara dele. Então, assim, além de eu gastar energia, eu que reativo a memória dela no meu namorado. Quer vir aqui para o atendimento online, onde a gente vai bater papo, vou mergulhar na sua história, para que de fato eu possa entender o que está acontecendo e assim conseguir te ajudar? É só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. Lá você vai ver todas as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.